Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o quê. Você continua caminhando, orando, tentando, mas por dentro parece que a vida espiritual está no mesmo lugar. O problema não é falta de fé, e também não é que Deus tenha parado de agir. Existe um tipo de renovo que não acontece por esforço, nem por repetição de palavras. Ele começa quando você entende como Deus trabalha o novo por dentro, antes de mudar o que está fora. Hoje eu quero te mostrar como viver esse renovo de forma real, prática, e por que ele pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua própria vida. Quantas vezes você já ouviu sobre o novo de Deus, mas continua preso às mesmas velhas correntes? Quantas promessas de renovação já passaram por seus ouvidos sem tocar verdadeiramente seu coração? Meu amado irmão, minha querida irmã, hoje não será apenas mais um sermão. Hoje você descobrirá como realmente viver o poder transformador do renovo divino em sua vida. O grande pregador, Charles Spurgeon, costumava dizer que muitos cristãos vivem como mendigos quando deveriam viver como príncipes. E por quê? Porque não compreenderam verdadeiramente o que significa experimentar o novo de Deus. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de promessas vazias repetidas de púlpito em púlpito. Trata-se de uma realidade espiritual profunda que pode revolucionar cada área de sua existência. Veja, quando o Senhor fala sobre fazer algo novo em nossa vida, Ele não está se referindo a pequenos ajustes superficiais. Não estamos falando de uma simples reforma externa, como quem pinta uma casa velha e deteriorada por dentro. O renovo de Deus é uma transformação completa, de dentro para fora, que atinge as raízes mais profundas de quem somos. Spurgeon pregava com fervor sobre esta verdade. A renovação divina não é obra humana, mas obra do Espírito Santo. É Ele quem nos transforma, quem nos molda, quem nos capacita a viver de maneira completamente diferente. E aqui está o segredo que muitos desconhecem. Você não pode fabricar o novo de Deus por seus próprios esforços. Você não pode forçar uma transformação genuína através de disciplinas religiosas vazias ou rituais sem vida. A Escritura Sagrada nos revela em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Observe a profundidade desta declaração. Não diz que algumas coisas se tornaram novas. Não diz que você melhorou um pouquinho. Diz que tudo se fez novo. Absolutamente tudo. Mas permitam-me ser muito franco com vocês neste momento. Muitos que se dizem cristãos nunca experimentaram verdadeiramente este renovo. Vivem uma vida espiritual morna, repetitiva, sem poder, sem transformação real. Vão à igreja domingo após domingo, repetem as mesmas orações, cantam os mesmos hinos, mas seus corações permanecem inalterados. Suas atitudes continuam as mesmas. Seus relacionamentos permanecem quebrados. Seus pensamentos não foram renovados. E aí está o problema central. Confundimos atividade religiosa com transformação espiritual. Pensamos que porque cumprimos certos rituais, porque frequentamos determinados lugares, porque usamos determinado vocabulário cristão, já experimentamos o novo de Deus. Mas o renovo verdadeiro vai muito além disso. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba a ordem divina aqui. Primeiro vem a renovação do entendimento. Depois vem a experiência da vontade perfeita de Deus. Seu modo de pensar precisa ser completamente transformado. Suas antigas maneiras de enxergar a vida, seus velhos padrões mentais, suas crenças limitantes, tudo isso precisa ser submetido ao poder renovador da palavra de Deus. É assim que o renovo começa, na mente, no coração, no espírito. Quantos de vocês vivem aprisionados por pensamentos do passado? Quantos continuam se definindo por seus erros, por suas falhas, por aquilo que foram um dia? O novo de Deus declara sobre você: você não é mais aquela pessoa. Aquele passado não define mais seu futuro.
Aquelas correntes foram quebradas na cruz do Calvário. Mas aqui está a questão prática que precisamos enfrentar. Como realmente viver esse novo? Como sair da teoria religiosa e entrar na experiência concreta de uma vida transformada? É exatamente sobre isso que vamos conversar ao longo desta mensagem. O primeiro passo fundamental é reconhecer sua total dependência de Deus para esta transformação. Você não consegue se renovar sozinho. Pare de tentar. Pare de se esforçar em sua própria força. O profeta Jeremias nos questiona no capítulo 13, versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? A resposta óbvia é não. Da mesma forma, você não pode mudar sua natureza por seus próprios esforços. Isso não significa passividade. Significa cooperação ativa com o Espírito Santo. Significa render-se completamente à sua obra em você. Significa abrir mão do controle e permitir que Deus trabalhe profundamente em cada área de sua vida. Pense comigo. Quando você planta uma semente, você não fabrica o crescimento. Você cria as condições adequadas, rega, cuida, mas é a vida dentro daquela semente que produz o crescimento. Assim, é com o renovo espiritual. Você se coloca nas condições adequadas através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com outros crentes. Mas é Deus quem opera a transformação. E aqui está algo maravilhoso. O renovo de Deus não é apenas para uma área específica de sua vida. Não é só para seu casamento, ou só para suas finanças, ou só para sua saúde emocional. O novo de Deus quer alcançar absolutamente tudo. Seus relacionamentos, seu trabalho, seus pensamentos, suas emoções, seus hábitos, seus sonhos. Tudo pode ser tocado pelo poder renovador do Altíssimo. Muitos vivem uma vida cristã compartimentalizada. Entregam algumas áreas a Deus, mas mantêm outras fechadas, protegidas, sob seu próprio controle. E então se perguntam por que não experimentam a plenitude da vida nova em Cristo. A resposta é simples. O renovo parcial produz resultados parciais. Deus quer acesso total à sua vida. Deixe-me compartilhar algo que pode incomodar alguns. O verdadeiro renovo exige morte. Sim, você ouviu corretamente. Precisa haver uma morte do velho homem, das velhas maneiras, dos velhos apegos, das velhas identidades. Jesus foi claro em João capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você não pode experimentar ressurreição sem crucificação. Não pode viver o novo sem deixar morrer o velho. E aqui muitos param. Querem a bênção sem o processo. Querem a colheita sem o plantio. Querem a glória sem a cruz. Mas não funciona assim no reino de Deus. O renovo verdadeiro é muitas vezes desconfortável no início. Deus começa a expor coisas em você que estavam escondidas. Começa a tratar áreas que você preferia não encarar. Começa a confrontar padrões de comportamento que você justificava há anos. E isso dói, mas é necessário. É parte do processo de cura e transformação. Spurgeon dizia que Deus não renova o homem velho, mas cria um homem novo. Não se trata de melhorar o que está quebrado, mas de fazer algo completamente novo. Por isso, a conversão genuína é chamada de novo nascimento. Não é uma reforma, é um nascimento. Algo que nunca existiu antes passa a existir. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas eu já sou cristão há anos, já fui batizado, já participo da igreja. Esse renovo é para mim também? E minha resposta é um sonoro sim. O renovo de Deus não é apenas para a conversão inicial. É um processo contínuo, diário, constante. Se inscreva no canal para receber mensagens transformadoras como esta todas as semanas. E permita-me compartilhar algo que pode ser um divisor de águas na sua jornada. Desenvolvemos um material profundo chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Não é apenas mais um livro. É um guia prático e espiritual que vai caminhar com você dia após dia, conduzindo-o através de um processo intencional de reaproximação com o Pai. Cada dia traz reflexões bíblicas poderosas, exercícios espirituais práticos e direcionamentos claros para você experimentar aquela intimidade profunda que talvez tenha se perdido ao longo do tempo. Muitos irmãos e irmãs
que passaram por este processo de 21 dias testemunham mudanças reais, renovo genuíno e uma reconexão vibrante com Deus. O link para adquirir está no primeiro comentário fixado. Considere seriamente este investimento na sua vida espiritual. Paulo escrevia aos Colossenses no capítulo 3, versículo 10, falando sobre o homem novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Observe, se renova. É um presente contínuo, não é algo que aconteceu uma vez e acabou. É uma renovação constante, progressiva, que nos leva cada vez mais à imagem de Cristo. Cada dia você tem a oportunidade de experimentar o novo de Deus. Cada manhã é uma chance de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Cada momento é uma possibilidade de escolher os caminhos de Deus ao invés de seus velhos caminhos. Esta é a essência prática do renovo. Escolhas diárias alinhadas com a vontade divina. E aqui está algo que precisa ficar absolutamente claro. O renovo de Deus não acontece automaticamente só porque você é crente. Não é algo passivo que acontece enquanto você assiste. Requer sua participação ativa, sua cooperação consciente, sua vontade rendida à vontade do Pai. Muitos querem que Deus faça tudo enquanto eles permanecem sentados, esperando que alguma força mágica os transforme sem qualquer envolvimento de sua parte. Mas não é assim que funciona. Deus opera em você, mas você precisa trabalhar em conjunto com Ele. Filipenses 2, versículos 12 e 13 nos ensina: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja a beleza desta verdade. Deus opera em você o querer e o efetuar. Ele coloca o desejo e o poder, mas você precisa desenvolver, precisa trabalhar, precisa cooperar ativamente com aquilo que Ele está fazendo em seu interior. Então, quando falamos sobre como realmente viver o novo de Deus, estamos falando de um estilo de vida. Não é um evento isolado, não é uma experiência emocional única, é uma jornada diária de transformação contínua, onde você escolhe repetidamente os caminhos de Deus, onde você se submete continuamente à sua vontade, onde você permite constantemente que sua palavra renove seu entendimento. E aqui está a promessa gloriosa que sustenta tudo isso. Deus é fiel para completar a obra que começou em você. Filipenses 1, versículo 6 nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele não desiste de você. Ele não abandona o processo. Ele permanece trabalhando, moldando, transformando, renovando, até que você seja completamente conforme à imagem de seu Filho. Esta é apenas a fundação do que vamos explorar. Há muito mais a descobrir sobre o poder transformador do renovo divino em sua vida. Cada palavra que compartilharemos a partir de agora tem o potencial de revolucionar sua experiência cristã. Prepare seu coração para receber não apenas informação, mas transformação genuína através desta mensagem. Agora precisamos compreender algo fundamental sobre o renovo de Deus. Ele sempre começa com um confronto honesto consigo mesmo. Você não pode ser transformado naquilo que se recusa a enxergar. Não pode haver cura sem diagnóstico. Não pode haver libertação sem reconhecimento da prisão. Muitos cristãos vivem em negação profunda sobre seu verdadeiro estado espiritual. Constroem uma fachada religiosa impecável, enquanto por dentro permanecem quebrados, amargurados, cheios de feridas não tratadas. Vão à igreja com um sorriso no rosto e voltam para casa carregando o mesmo peso de sempre. Cantam sobre liberdade enquanto vivem acorrentados. Falam sobre alegria enquanto a tristeza consome seu interior. Este tipo de religiosidade superficial não agrada a Deus. Ele não se impressiona com aparências. Ele enxerga o coração. E ele deseja verdade no íntimo, como nos revela o Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, o primeiro movimento real em direção ao renovo genuíno é tirar a máscara. É parar de fingir que está tudo bem quando não está. É reconhecer diante de Deus suas lutas, suas dores, suas falhas, suas áreas de derrota. Não para se condenar, mas para ser curado.
Não para permanecer na culpa, mas para experimentar a graça transformadora. Pense no filho pródigo da parábola contada por Jesus. O momento de virada em sua vida não foi quando ele perdeu tudo. Foi quando ele caiu em si. Foi quando ele reconheceu honestamente sua condição miserável. Foi quando ele parou de justificar seus erros e decidiu voltar para casa. Ali começou seu renovo. Você precisa cair em si. Precisa acordar da ilusão de que consegue viver uma vida cristã vitoriosa, baseada apenas em aparências externas. Precisa reconhecer que suas próprias forças nunca serão suficientes, que sua religiosidade vazia não satisfaz nem a você, nem a Deus, que você precisa desesperadamente do toque renovador do Altíssimo. E quando você chega a este ponto de honestidade brutal consigo mesmo, algo maravilhoso acontece. Você finalmente se torna candidato à transformação real. Porque Deus não pode preencher aquilo que você insiste em manter cheio de si mesmo. Ele não pode renovar aquilo que você afirma que já está perfeito. Ele não pode curar aquilo que você nega que está doente. Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 12, "Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes." Enquanto você insistir que está espiritualmente saudável, que não precisa de mudança profunda, que pequenos ajustes são suficientes, você permanecerá estagnado. Mas quando você reconhece sua real necessidade, quando você clama como o publicano, "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador", então as portas do céu se abrem sobre sua vida. Aqui está algo que precisa ficar cristalino. O renovo de Deus não é cosmético. Não é apenas sobre mudanças comportamentais superficiais. Não é sobre tentar ser uma pessoa melhor através de força de vontade. É sobre uma transformação radical da sua natureza interior através do poder do Espírito Santo. Você pode mudar seus hábitos externos sem que seu coração seja renovado. Pode parar de fazer certas coisas erradas e começar a fazer certas coisas certas, mas se a motivação continua sendo seu ego, seu orgulho, sua necessidade de aprovação, então não houve renovo verdadeiro. Apenas uma troca de comportamentos sem transformação interna. O renovo genuíno muda por que você faz as coisas, não apenas o que você faz. Transforma suas motivações mais profundas, renova seus desejos, altera seus valores, reorienta completamente o centro da sua vida de você para Cristo. E este processo, meus queridos, não acontece da noite para o dia. Não é instantâneo. Sim, há aspectos da transformação que são imediatos no momento da conversão, mas há outros aspectos que se desenvolvem progressivamente ao longo de toda a sua jornada cristã. Paulo usa uma ilustração poderosa em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. "Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória, não de uma vez só, progressivamente, gradualmente, constantemente." Isto significa que o renovo é um processo contínuo de crescimento. Você não chega a um ponto onde pode dizer, "Pronto, fui completamente renovado, não preciso mais de transformação." Não. Até o último dia da sua vida terrena, há sempre mais áreas a serem tocadas, mais camadas a serem trabalhadas, mais profundidade a ser alcançada. E aqui está onde muitos desistem. Eles querem resultados imediatos. Querem uma pílula mágica que os transforme instantaneamente em cristãos maduros e vitoriosos. Mas quando descobrem que é um processo que requer persistência, que demanda paciência consigo mesmo, eles abandonam a jornada. Não faça isso. Não desista de você mesmo. Não desista do que Deus começou em sua vida. Lembre-se da promessa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não está com pressa. Ele não está frustrado com seu ritmo. Ele está comprometido com seu crescimento, não importa quanto tempo leve. Mas também é verdade que você pode acelerar ou retardar este processo. Suas escolhas diárias importam. Sua disposição em obedecer à palavra importa. Seu compromisso com a oração importa. Sua decisão de frequentar uma comunidade de fé saudável importa. Tudo isso cria o ambiente propício para que o Espírito Santo trabalhe mais profunda e rapidamente em você. Pense em um jardim. Você pode plantar uma semente e simplesmente esperar. Ela vai crescer,
Provavelmente, se as condições naturais forem favoráveis. Mas se você rega regularmente, se remove as ervas daninhas, se protege do sol excessivo, se nutre o solo, essa planta crescerá muito mais forte e muito mais rápido. Da mesma forma, o renovo acontece em você pela obra soberana de Deus. Mas você pode criar condições que facilitam e aceleram este processo. E uma das condições mais importantes é a exposição constante à palavra de Deus. Jesus orou ao Pai em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o agente de santificação, de transformação, de renovo em sua vida. Não há atalhos aqui. Não há substitutos. Se você quer ser renovado, você precisa mergulhar profundamente nas Escrituras. Mas não estou falando de uma leitura superficial, apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Estou falando de uma interação profunda com a palavra, onde você permite que ela examine seu coração, exponha suas motivações, corrija seus pensamentos, guie suas decisões. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos mostra o poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que descrição extraordinária. A palavra não é um texto morto, é viva, é ativa, é poderosa. Ela penetra nas camadas mais profundas do seu ser. Ela discerne o que você nem mesmo consegue ver em si mesmo. Ela traz à luz aquilo que está escondido, e é através desta exposição que vem a transformação. Quantas vezes você lê a Bíblia e sente como se Deus estivesse falando diretamente com você, como se aquelas palavras escritas há milhares de anos fossem especificamente para a sua situação hoje? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo usando a palavra para operar renovação em você. E aqui está algo crucial. Você não pode separar o renovo pessoal do conhecimento da verdade. Muitos buscam experiências espirituais poderosas, mas negligenciam o estudo sério da palavra. Querem sentir a presença de Deus, mas não querem conhecer seus caminhos. Querem bênçãos, mas não querem obediência. Mas Jesus foi claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade, a transformação, o renovo genuíno vem através do conhecimento da verdade. Não de um conhecimento apenas intelectual, mas de um conhecimento que penetra o coração e transforma a vida. Por isso, se você realmente deseja viver o novo de Deus, faça da palavra uma prioridade absoluta em sua vida. Leia-a diariamente, medite nela, memorize-a, obedeça-a. Deixe que ela penetre cada área do seu ser. Permita que ela confronte suas ideias, desafie suas crenças, corrija suas atitudes. E junto com a palavra, cultive uma vida de oração genuína. Não orações mecânicas e repetitivas, mas conversas honestas com Deus. Abra seu coração diante dele. Compartilhe suas lutas, confesse seus pecados, peça sua direção, busque sua face. A oração é o canal através do qual o poder de Deus flui para a sua vida. É na presença dele que você é transformado. É na intimidade com ele que o renovo acontece. Não há renovação sem comunhão. Não há transformação sem relacionamento. O salmista expressou esta verdade belamente no Salmo 42, versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esta é a atitude que precede o renovo. Uma sede profunda, uma fome insaciável, um anseio ardente pela presença de Deus. Quando foi a última vez que você realmente teve fome de Deus? Não apenas um desejo casual, mas uma fome que faz você buscar sua presença acima de qualquer outra coisa. Quando foi a última vez que você priorizou tempo com Ele sobre todas as outras demandas da sua vida? Se sua resposta é, faz muito tempo, então você descobriu por que o renovo parece distante. Você não pode experimentar transformação profunda mantendo Deus nas margens da sua vida. Ele precisa estar no centro. Ele precisa ser sua prioridade máxima. Ele precisa ser seu maior tesouro. E quando Deus ocupa este lugar central,
Quando você cultiva diariamente intimidade com Ele, através da palavra e da oração, algo extraordinário acontece. Você começa a pensar diferente. Seus valores mudam. Suas prioridades se reordenam. O que antes era importante perde relevância. O que antes você perseguia já não satisfaz. Você descobre que Deus e seus propósitos se tornam mais preciosos que qualquer outra coisa. Esta é a essência do renovo. Uma reorientação completa da sua vida ao redor de Deus. E quando isto acontece, tudo muda. Seus relacionamentos melhoram porque você não busca mais nas pessoas aquilo que só Deus pode dar. Seu trabalho ganha significado porque você o faz como para o Senhor. Seus desafios se tornam oportunidades de crescimento porque você confia na soberania divina. O renovo de Deus não elimina os problemas da vida, mas transforma completamente como você os enfrenta. Não remove todas as dificuldades, mas muda radicalmente sua perspectiva sobre elas. Não garante uma vida sem tempestades, mas lhe dá uma âncora firme que nenhuma tempestade pode mover. E esta é a vida que Deus quer para você. Não uma existência medíocre, arrastada, derrotada, mas uma vida abundante, cheia de propósito, transbordante de paz, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Uma vida onde o novo de Deus se manifesta constantemente em quem você é e em como você vive. Existe um aspecto do renovo de Deus que precisamos abordar com coragem e clareza: a necessidade de abandonar padrões antigos. Você não pode vestir roupas novas sobre roupas velhas e sujas. Não pode encher odres novos com vinho velho. E não pode experimentar a vida nova em Cristo enquanto se apega aos velhos caminhos. Esta é uma verdade dura, mas libertadora. Muitos querem as bênçãos do novo sem soltar o conforto do velho. Querem a transformação sem renúncia. Querem a vitória sem batalha. Mas o reino de Deus não funciona assim. Jesus foi categórico quando disse em Lucas capítulo 9, versículo 23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. 3 palavras que resumem o custo do discipulado genuíno. 3 palavras que definem o caminho do renovo verdadeiro. Você precisa negar seus velhos padrões, seus antigos hábitos, suas antigas formas de pensar e reagir. Precisa morrer para si mesmo diariamente. E aqui está onde a religiosidade confortável se separa da fé transformadora. A religiosidade quer acréscimos sem subtrações. Quer adicionar Deus à vida sem remover nada. Quer o céu sem crucificar a carne. Mas isto não é cristianismo bíblico. Isto é ilusão. O apóstolo Paulo era radical em sua compreensão desta verdade. Ele escreveu aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu que o velho Paulo precisava morrer para que Cristo vivesse através dele. Não era uma coexistência pacífica, era uma substituição completa. Então deixe-me perguntar com todo amor e respeito: o que você precisa abandonar? Que velhos padrões ainda governam sua vida? Que hábitos destrutivos você continua justificando? Que relacionamentos tóxicos você se recusa a encerrar? Que amarguras você alimenta secretamente? Que vícios você esconde enquanto canta hinos aos domingos? O renovo exige honestidade brutal. Exige que você identifique especificamente o que precisa morrer em sua vida. Não dá para ser vago aqui. Não dá para falar genericamente sobre melhorar como pessoa. Você precisa nomear um por um os gigantes que precisam cair. Talvez seja aquele ressentimento que você carrega há anos contra alguém que o feriu. Talvez seja aquele orgulho sutil que faz você sempre precisar estar certo. Talvez seja aquela dependência emocional doentia de aprovação alheia. Talvez seja aquele hábito secreto que você esconde de todos. Talvez seja aquela falta de perdão que envenenou seu coração. Seja o que for, Deus conhece. E Ele está convidando você, neste exato momento, a trazer isso à luz. Não para condená-lo, mas para libertá-lo. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja a beleza desta promessa.
Confissão traz perdão e purificação. Trazer a luz traz limpeza. Honestidade traz cura. Mas enquanto você esconde, enquanto você nega, enquanto você justifica, o renovo permanece bloqueado naquela área da sua vida. E aqui está algo fundamental. Abandonar o velho não é apenas sobre parar comportamentos negativos. É também sobre renovar sua mente. Paulo instrui em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Observe a sequência: despojar do velho, renovar a mente, revestir do novo. Não é apenas mudança de comportamento, é transformação de mentalidade. É uma revolução completa na maneira como você pensa, processa informações, interpreta circunstâncias, toma decisões. Quantos cristãos vivem com uma mente mundana enquanto professam uma fé celestial? Pensam como o mundo pensa, valorizam o que o mundo valoriza, temem o que o mundo teme, desejam o que o mundo deseja. E então se perguntam por que suas vidas não demonstram o poder transformador do Evangelho. A renovação da mente é talvez o aspecto mais desafiador do renovo, porque nossos padrões mentais são profundamente enraizados. Foram formados ao longo de anos, décadas até. Foram reforçados milhares de vezes. Tornaram-se automáticos, quase inconscientes. E agora Deus está pedindo que você submeta cada pensamento ao senhorio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos desafia: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo o pensamento, não apenas alguns, não apenas os obviamente pecaminosos. Todo e qualquer pensamento precisa ser submetido a Cristo. Isto significa que você precisa desenvolver o que poderíamos chamar de vigilância mental. Precisa começar a observar seus próprios pensamentos. Precisa questionar de onde eles vêm. Precisa avaliar se eles se alinham com a verdade de Deus ou com as mentiras do inimigo. Precisa escolher ativamente em que pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá um filtro maravilhoso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo não é apenas uma sugestão gentil, é uma instrução direta sobre como renovar sua mente. Você escolhe ativamente no que focar. Você direciona intencionalmente seus pensamentos. Você cultiva deliberadamente uma mentalidade alinhada com os valores do reino. E isto tem implicações práticas enormes. Significa que você precisa ser cuidadoso com o que consome mentalmente. Que tipo de conteúdo você assiste? Que tipo de música você ouve? Que tipo de conversas você participa? Que tipo de material você lê? Tudo isso alimenta sua mente e influencia seus padrões de pensamento. Não estou sugerindo isolamento do mundo ou algum tipo de ascetismo religioso extremo, mas estou dizendo que você precisa ser intencional. Precisa escolher com sabedoria. Precisa proteger sua mente, porque é ali que a batalha espiritual mais intensa acontece. O inimigo sabe que se ele controlar seus pensamentos, ele controlará suas emoções. E se ele controlar suas emoções, ele influenciará suas ações. Por isso a mente é o campo de batalha principal. E por isso a renovação da mente é tão crucial para experimentar o novo de Deus. Mas não para por aí. O renovo também exige mudanças práticas no seu estilo de vida. Você não pode continuar nos mesmos ambientes que alimentavam seus velhos padrões e esperar resultados diferentes. Você não pode manter as mesmas amizades que puxam você para baixo e esperar crescer espiritualmente. Você não pode sustentar os mesmos hábitos que destroem seu corpo e esperar ter força para servir a Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 20 nos adverte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Suas companhias importam.
Seu círculo social influencia profundamente quem você se torna. E se você quer experimentar renovo, talvez precise fazer mudanças dolorosas nesta área. Isto não significa abandonar todos que não são cristãos. Jesus nos chamou para ser sal e luz no mundo, mas significa que suas amizades mais íntimas, as pessoas que mais influenciam você, precisam ser pessoas que apontam você para Cristo, não que o afastam dele. Se seus amigos mais próximos zombam da sua fé, se eles ridicularizam seus valores, se eles constantemente o tentam a voltar aos velhos caminhos, então você precisa fazer uma escolha difícil. Sua lealdade última é com Cristo, não com o conforto de relacionamentos que impedem seu crescimento espiritual. E o mesmo princípio se aplica a todas as áreas da vida. Talvez você precise mudar seu emprego porque o ambiente é tóxico e compromete seus princípios. Talvez precise encerrar aquele namoro porque a pessoa não compartilha sua fé e está puxando você para longe de Deus. Talvez precise se afastar de certos ambientes porque eles despertam tentações que você não tem força para resistir. Estas são decisões difíceis, decisões que custam, decisões que podem trazer desconforto temporário, solidão momentânea, incompreensão de outros, mas são decisões necessárias se você leva o renovo a sério. Porque você não pode abraçar plenamente o novo sem soltar completamente o velho. Jesus usou uma linguagem forte em Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, quando falou sobre arrancar o olho ou cortar a mão se eles causam tropeço. Obviamente, ele não estava sendo literal, mas estava enfatizando a seriedade com que devemos tratar o pecado e os obstáculos ao nosso crescimento espiritual. Medidas radicais são necessárias porque estamos em uma guerra espiritual real. Seu inimigo não descansa, ele não negocia, ele não dá trégua. E se você não for igualmente sério e intencional em seu compromisso com a santidade, você será derrotado repetidamente. Mas aqui está a boa notícia. Você não luta sozinho. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você. O mesmo poder que criou o universo está disponível para transformar sua vida. Você tem acesso a recursos sobrenaturais para viver sobrenaturalmente. Romanos capítulo 8, versículo 11 declara: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo poder de ressurreição está em você. O mesmo Espírito que transformou pescadores comuns em apóstolos corajosos quer trabalhar em você. O mesmo Deus que renovou Saulo de Tarso, transformando um perseguidor em pregador, pode renovar qualquer área da sua vida. Mas você precisa cooperar, precisa se posicionar, precisa fazer sua parte, precisa tomar as decisões difíceis de abandonar o velho. Precisa criar os hábitos que sustentam o novo. Precisa perseverar mesmo quando é difícil, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando parece que nada está mudando. Porque o renovo é tanto um evento quanto um processo. É tanto uma decisão quanto uma jornada. É tanto um ato de fé quanto um compromisso diário. E aqueles que realmente experimentam a plenitude do novo de Deus são aqueles que permanecem fiéis no processo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Chegamos agora num ponto crucial na nossa jornada de compreensão sobre o renovo, os frutos visíveis da transformação. Porque uma coisa é falar sobre renovação, outra completamente diferente é viver de forma que outros possam ver que algo genuíno aconteceu em você. Jesus foi direto ao ponto em Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A autenticidade do renovo se manifesta nos frutos que produz, não em palavras bonitas, não em conhecimento teológico impressionante, não em experiências emocionais intensas, mas em mudanças reais visíveis, sustentáveis no caráter e na conduta. Então, como você sabe se está realmente experimentando o renovo de Deus? Como distinguir entre uma emoção passageira e uma transformação genuína? Como diferenciar entusiasmo religioso de conversão verdadeira? Pelos frutos, sempre pelos frutos. O primeiro fruto inconfundível do renovo genuíno é um amor crescente por Deus e pelas pessoas. Não um amor teórico,
mas prático. Não um sentimento superficial, mas um compromisso profundo. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando o Espírito Santo opera a renovação em você, seu coração se aquece para Deus. Você desenvolve fome pela sua presença. A oração deixa de ser obrigação e se torna privilégio. A leitura da palavra deixa de ser tarefa e se torna deleite. O louvor deixa de ser ritual e se torna expressão genuína de adoração. E, simultaneamente, seu coração se abre para as pessoas. Você começa a enxergá-las com os olhos de Cristo. Aqueles que antes irritavam você, agora despertam compaixão. Aqueles que antes você julgava, agora recebem misericórdia. Aqueles que antes eram invisíveis para você, agora capturam sua atenção e cuidado. 1 João capítulo 4, versículo 20, nos confronta. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O amor por Deus sempre se manifesta em amor pelas pessoas. Sempre. Então, examine seu coração honestamente. Você está crescendo em amor? Seus relacionamentos estão melhorando? Você está se tornando mais paciente, mais gentil, mais compreensivo? Ou você continua áspero, irritadiço, crítico, intolerante? Os frutos não mentem. O segundo fruto do renovo genuíno é uma transformação no caráter. Paulo lista em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe que ele diz fruto, no singular, não frutos. É um conjunto integrado de características que florescem juntas quando o Espírito governa sua vida. Amor que se expressa em alegria, mesmo nas dificuldades. Paz que permanece firme em meio às tempestades. Paciência que suporta provações prolongadas sem amargar. Gentileza que trata todos com dignidade. Bondade que busca ativamente o bem de outros. Fidelidade que mantém compromissos, mesmo quando é custoso. Mansidão que tem poder sob controle. Domínio próprio que governa impulsos e desejos. Este é o perfil de uma pessoa verdadeiramente renovada. E não acontece da noite para o dia. É o resultado de uma cooperação constante com o Espírito Santo ao longo do tempo. Mas acontece, deve acontecer. Se não há crescimento nestes aspectos do caráter, então precisa haver uma avaliação séria sobre se o renovo é real ou imaginário. Você está se tornando mais parecido com Jesus? Esta é a pergunta fundamental. Não. Você está se tornando mais religioso? Não, você está impressionando mais pessoas? Mas você está refletindo cada vez mais o caráter de Cristo? Seus familiares mais próximos, que veem você nos momentos sem filtro, conseguem testemunhar mudanças reais? Porque aqui está uma verdade dura. É fácil parecer espiritual no culto de domingo. É fácil manter as aparências quando você está no seu melhor comportamento. Mas o verdadeiro teste do renovo acontece em casa, no trânsito, no trabalho, quando ninguém está olhando, quando você está cansado, quando alguém o ofende, quando seus planos são frustrados. O terceiro fruto do renovo é uma crescente vitória sobre o pecado. Não perfeição instantânea, mas progresso real. 1 João capítulo 3, versículo 9 nos diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Este versículo não está dizendo que cristãos genuínos nunca pecam. Isso contradizeria outras partes da mesma carta que falam sobre confessar pecados. O que está dizendo é que a pessoa verdadeiramente renascida não pratica o pecado como estilo de vida. Não permanece no pecado. Não se conforma com o pecado. Há uma diferença enorme entre cair ocasionalmente e viver caído. Entre tropeçar e escolher permanecer no chão. Entre lutar contra a tentação e abraçá-la deliberadamente. A pessoa renovada luta contra o pecado. Pode perder batalhas ocasionais, mas está vencendo a guerra progressivamente. Então pergunte-se, aqueles pecados que dominavam você antes estão perdendo força? Aqueles hábitos destrutivos que governavam sua vida estão sendo quebrados?
Aquelas áreas de derrota constante estão experimentando vitória? Se a resposta é sim, mesmo que gradualmente, então o renovo é real. Se a resposta é não, então algo precisa mudar radicalmente. O quarto fruto do renovo genuíno é uma mudança nas prioridades. O que era central em sua vida antes deixa de ser. O que era periférico se torna prioritário. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos instrui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino, não depois das outras coisas, não quando sobrar tempo, não quando for conveniente. Primeiro, sempre primeiro, acima de carreira, acima de conforto, acima de entretenimento, acima de relacionamentos, acima de tudo. Quando você é verdadeiramente renovado, suas prioridades se reorganizam naturalmente. Você não precisa ser forçado a escolher Deus. Você quer escolhê-lo. Não é sacrifício, é privilégio. Não é dever, é desejo. Seu coração foi transformado de tal forma que agora você ama o que Deus ama e valoriza o que Deus valoriza. Como você gasta seu tempo revela o que você realmente valoriza. Como você usa seu dinheiro mostra onde está seu coração. Suas escolhas diárias demonstram suas verdadeiras prioridades. E se você examinar honestamente estas áreas, o que elas revelam sobre o estado do seu coração? O quinto fruto do renovo é uma paixão crescente por compartilhar Cristo. Quando você experimenta transformação genuína, você não consegue ficar quieto. Você quer que outros conheçam este Deus maravilhoso que renovou sua vida. Você se torna uma testemunha natural do poder do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, registra as palavras de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunhas, não advogados, não vendedores, mas testemunhas que simplesmente compartilham o que viram e experimentaram. Você não precisa de anos de treinamento teológico para testemunhar. Você só precisa de uma história de transformação. E se o renovo é real em você, você tem uma história para contar. Pode não ser dramática comparada a outras. Pode não impressionar multidões. Mas é sua história. É o seu testemunho do que Deus fez em você. E quando você compartilha com humildade e autenticidade, Deus usa isso poderosamente. Pessoas não são convencidas primariamente por argumentos brilhantes. São tocadas por vidas transformadas. Querem ver que o Evangelho funciona na prática, não apenas na teoria. O sexto fruto do renovo é perseverança nas dificuldades. A vida cristã não é isenta de problemas. Jesus prometeu que teríamos aflições neste mundo, mas também prometeu que ele venceu o mundo. E o cristão verdadeiramente renovado desenvolve uma capacidade sobrenatural de perseverar quando tudo parece desmoronar. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 nos orienta. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Provações desenvolvem perseverança. Dificuldades fortalecem fé, desafios aprofundam dependência de Deus. A pessoa renovada não desmorona diante das primeiras dificuldades. Não abandona a fé quando as coisas ficam difíceis. Não volta atrás quando o caminho é íngreme. Pelo contrário, ela descobre que sua fé é mais real do que imaginava, que Deus é mais fiel do que esperava, que a graça divina é suficiente para cada situação. E cada provação superada se torna um testemunho do poder sustentador de Deus. Como você tem reagido às dificuldades? Elas o aproximam de Deus ou o afastam? Elas fortalecem sua fé ou a enfraquecem? Sua resposta às adversidades revela muito sobre a autenticidade do renovo em sua vida. O sétimo fruto do renovo genuíno é humildade crescente. Isto pode parecer paradoxal, como alguém que está crescendo espiritualmente, que está experimentando vitórias, que está sendo transformado, pode simultaneamente se tornar mais humilde. Mas é exatamente o que acontece. Quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe quão pequeno você é.
Quanto mais você vê sua santidade, mais você reconhece sua própria pecaminosidade. Quanto mais você experimenta sua graça, mais você percebe que não merece nada. O crescimento genuíno sempre produz humildade, não orgulho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 nos exorta: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade não é opcional, é essencial, e humildade se manifesta em disposição para servir, em capacidade de admitir erros, em abertura para aprender, em recusa de se exaltar, em celebração genuína das vitórias de outros, em reconhecimento constante de que tudo o que você é e tem vem de Deus. Você está se tornando mais humilde ou mais orgulhoso de sua espiritualidade? Esta é uma pergunta penetrante, porque o orgulho espiritual é talvez a forma mais sutil e perigosa de orgulho. É possível se orgulhar até mesmo de sua humildade, criando um paradoxo destrutivo. Estes frutos, meus queridos irmãos e irmãs, são as evidências inconfundíveis de que o renovo de Deus é real em sua vida. Não perfeição em todas estas áreas simultaneamente, mas progresso visível, crescimento mensurável, transformação que outros podem testemunhar. E se você examinar sua vida honestamente e perceber que estes frutos estão ausentes, não desespere. Este é o momento de buscar a Deus com sinceridade renovada, de abrir seu coração completamente à sua obra, de permitir que Ele faça em você aquilo que você não pode fazer por si mesmo, porque o renovo sempre está disponível. A graça nunca se esgota. A misericórdia se renova a cada manhã, e Deus está mais interessado em transformar você do que você está em ser transformado. Ele está aguardando sua rendição completa para operar maravilhas em sua vida. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo para você. O poder do renovo não é apenas um tema para reflexão, é um convite divino para transformação real. Tudo o que compartilhamos hoje não vale nada se permanecer apenas como conhecimento intelectual. Precisa se tornar experiência viva em seu coração. Deus está estendendo sua mão para você neste momento. Ele quer renovar cada área da sua vida, quer transformá-lo completamente, quer fazer de você uma nova criatura, cheia do seu poder e propósito. Mas Ele precisa da sua rendição total. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui não foi acidente. Foi um encontro marcado por Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que edifica sua fé e transforma sua vida. Deixe seu like, comente abaixo compartilhando o que Deus falou com você e não deixe de assistir aos próximos vídeos que aparecerão na tela. E lembre-se, temos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para aprofundar sua caminhada com o Senhor. Que o Deus de toda graça continue operando renovação profunda em sua vida. Até o próximo vídeo, e que você experimente diariamente o poder transformador do novo de Deus.